como vai? Aqui estamos começando mais um Pode Isso? Podcast mais divertido da cidade. Ele sempre vem com um jargão. Você que não assistiu o último episódio, assista, porque assim, é o podcast mais divertido da cidade, né? Teve crise de riso e tudo, né, não, Ricardo? Não você recuperou, não, Ricardo? Não fale isso não. Você tá bem hoje? Cara, as pessoas estão me parando e comentando comigo e falam: caraca, o que aconteceu naquele podcast? Eu não sei. É ao vivo, né? Quem sabe. Eu vou colocar, né? Se você ficar botando pilha errada. Para você que está vendo e ouvindo a gente, né, que não está vendo aqui o estúdio, eu estou apontando para o Thiago Silva, o primo irmão do homem lá de Brasília, e eu tenho um áudio seu, você mandando para mim assim, eu estava preocupado. Eu falei, com o quê? Ele, do convidado levantar e ir embora. Okay. Ele preocupado. Mas enfim, realmente foi um programa muito bacana. Assistiu, assiste, pô. Né? Pois é, boa. Ficou curioso? Assiste aí. E para quem não se inscreve, tem que fazer o quê? Vamos criar agora, todo o jargão, você tem que sempre falar isso, as pessoas gostam. Quem não se inscrever agora, o que acontece? Muito brega, né? Deixa de ser brega, irmão. Se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que o nosso convidado não é brega, ele já está inscrito e já assistiu o episódio e tudo. Se ele não se inscreveu, fica em direto. Né? Então se inscreve aí. Tem um botão aí, inscreva-se. Nossa rede social também, o Instagram, Pode Isso Cash. TikTok, Pode Isso Cash NF. Entendi. Beleza, então agradecendo também aos nossos patrocinadores também, não é isso? A Deus, porque toda honra e toda glória é dele. A você que nos assiste, a você que nos acompanha também pelo seu automóvel, pelo seu celular ou pela NASA, que agora tá mundo, né? Agradecendo a toda a equipe também do Estúdio Realista que está com a gente aqui. Você que tá na cadeia, tá assistindo a gente também. Mais ou menos isso. Um abraço pro Bispo Macedo também, que brevemente estará aqui com a gente sentado e conversando. Eu quero dizer que eu sou grande fã deste homem. Eu também. Eu gosto da forma que ele nada administra. Nada perder dois. E a biografia dele, você já leu? Já. Gostou? Eu tenho em casa lá. Então vamos apresentar o nosso convidado? Vamos. Você, por favor, pode apresentar o nosso convidado. Ele é pastor, o nosso convidado. Ele tem 44 anos, a minha idade, né? Ele tá bem pior de imagem do que eu tô bem melhor, pastor. A única coisa que eu não tenho, pastor, é os cabelos brancos e a barba branca. Cara, rodou sem óleo. Rodou sem óleo. Ele tem pai de 3 filhos, Beatriz, Estevão e Paulo, é pastor da Igreja Metodista em Olaria, aqui em Nova Friburgo, fundador e presidente da Missão Comunidade Terapêutica, membro do COPENF, o qual já presidiu por 4 mandatos. Legal, e ainda tem mais, já casado com a dona Lívia há 19 anos, amigo. Olha aí. Eu tô trazendo nada mais, nada menos que ele, pastor Pedro. Um abraço, obrigado pela sua presença aqui, pastorzão. Legal demais estar aqui com vocês, muito bom. Obrigado aí pelo convite, né? Porque certamente é uma ocasião especial da gente poder compartilhar coisas tão interessantes, divertidas e sobre a história, né, também, que Deus tem nos permitido, né, estar vivendo aqui na nossa cidade e em todo tempo nós somos gratos ao Senhor. Que sejam muito abençoados todos que estão nos acompanhando agora. Amém. Aí. O pastor, ele tem um estilo, né? Você viu o óculos dele, a armação dele, como é que é bonita? É uma armação italiana, né? Não é? Isso não fala português. E, gente, eu vou falar para trazer esse homem aqui, foi fácil não. Foi não. Foi encontros e desencontros. Mas ele perseverou e nós também perseveramos. E tudo deu certo, para honra e glória do nome dele. Quem busca alcança, né? Graças a Deus. Agora o cara vai dizer que eu tô mais amassado do que ele, não é possível. Ao vivo. Mais amassado, não. Eu falei, não. Ele que falou que o senhor rodou sem óleo. Eu não falei, o senhor está um pouquinho mais... Assim, eu tô melhor, pastor. Eu tenho que falar, se eu não falar que eu tô melhor pro senhor, pastor, né? Como é que fica? Bom, o Thiago ele tem 30 com carinha de 70. Eu morei na praia, né? Morou na praia há muito tempo. Aí o sol queimou muito. Mas nós estamos melhor, graças a Deus. Pastor, a gente sempre começa com uma pergunta tradicional. Eu faço uma pergunta e o meu parceiro, o meu fiel escudeiro, Tiagão também, irmão em Cristo, também faz. Que pode isso, que o senhor responde isso daqui a pouquinho. Mas para o senhor pensar já, pode começar? Posso começar. Então, por favor. Tá preparado aí, pastor? Tá firme? Firme. Vai fugir das perguntas, não. Pelo amor de Deus. Vou falar com o Hugo para ele fechar ali. Fecha a porta, tranca. Não querer ir embora, hein? Agora, quero parabenizar também hoje a ambientação do estúdio. Cara, hoje tá perfeito. 26 graus aqui dentro.
Aqui eles brigavam comigo, pastor, que eu ficava com o controle na mão. Ele caía no chão, fazia. Mas era um frio e um calor ao mesmo tempo. É que cada um botava 18 graus ou 32. Enfim, agora tá 26. Obrigado. E o controle tá longe. E o controle tá longe, é verdade. Vamos para a pergunta do Pode Isso? Pois não. Primeira pergunta do dia, vamos lá. Pastor, recuperar pessoas com tratamento de choque. Pode isso, pastor? Pastor, eu tenho uma outra pergunta para o senhor, que é a seguinte. Existe vício bom, pastor? Não. Misericórdia, querido. Como diz os mineiros, nó. Pastorzão, vamos ter que falar, porque eu já estive presente, eu vi o trabalho, a seriedade do trabalho. Você já esteve lá? Já algumas vezes. Visitou? Sim. Cara, é um trabalho bacana. O senhor tem que falar sobre, tem que começar falando sobre isso, porque se não for pessoas igual ao senhor, ou parecido, para estar de frente, pegar uma bandeira, de trabalhar. Como é que é chamado isso no. Como é que a gente pode usar o nome? É uma clínica? É um local? Comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica só para viciado em drogas ou também tem de bebida e outros vícios? Funciona para quem que não sabe, né? Para quem não sabe. A gente conhece, mas a maioria das pessoas que estão assistindo não fazem a mínima ideia. Pode falar, fica à vontade. A característica de uma comunidade terapêutica é porque ela é um lugar onde uma pessoa ela decide, né, espontaneamente por uma proposta de tratamento e justamente se chama comunidade porque ela vai estar ali com o seu direito, né, de ir e vir, não no sentido de que ela vai para a comunidade para entrar e sair, mas foi uma decisão dela e está num lugar onde em comum todos fazem a mesma coisa, né, todos estão ali compartilhando o mesmo espaço, né, a alimentação, as questões das regras, o funcionamento, tudo isso, né. Então é o exercício mesmo de uma comunidade, né? No sentido constitucional, ele está assim, ele decidiu ir para essa proposta de tratamento e a partir dali também ele está de acordo com o funcionamento daquela comunidade. E se ele não quiser estar de acordo com o funcionamento daquela comunidade, ele também tem livremente o direito de sair, né, de concluir o seu tempo lá. As regras internas ali, né? É só para homens, né? A nossa missão ela é para homens, né? A diferença entre comunidade terapêutica e clínica de recuperação é que a nomenclatura em si, no sentido, né, técnico, é que uma clínica ela vai precisar ter a sua estrutura técnica, ela vai precisar ter a sua estrutura de profissionais que estão no lugar. Enfermeiros, talvez. Ela vai precisar ter o corpo técnico ali com médico, psiquiatra, psicólogo, né, enfermeiro, né, a equipe que vai estar ali monitorando também. Então ela precisa ter essa estrutura. Por isso que é tão desafiador para as pessoas, tão difícil, né, até acessível financeiramente para as pessoas que têm o problema da dependência e conseguirem ter ali a condição de pagar uma instituição, né, uma clínica. Hoje, clínicas elas estão variando entre R$3.500, R$4.000, outras, né, em outras realidades, né, que geralmente vão estar para pessoas que querem um quarto, né, particular e etc. Mas uma comunidade terapêutica ela já vai ser dentro assim, de uma estrutura, né? Até a legislação que rege as próprias comunidades ela é diferente. Então ela vai ser um lugar onde primeiro as pessoas querem estar lá. Então não existe uma internação compulsória numa comunidade terapêutica. Às vezes alguém liga e fala, poxa, tem que ter, cara, porque eu preciso, ele tem que ir. Às vezes aquela mãe desesperada fala, não, mas ele tem que ir. Igual essas que o senhor está falando, vai ter com camisa de força, existe, né? Então não vai a força. Aí usa medicamentos até para acalmar, né? E ele vai ficar ali 30 dias numa medicação, no isolamento, numa medicação onde ele praticamente reação física ele quase não tem, né? Coisa que não acontece na comunidade. Não acontece. A medicação que vai ser utilizada na comunidade é aquela que já vem prescrita e que a gente vai dar continuidade. Ah, mas ele não passou por médico, mas então ele passa por um cara psiquiatra. Que reconhece que precisa de ajuda. Cara que precisa de ajuda, que quer ter um encontro, uma comunidade cristã terapêutica, ela vai ter essa característica também, de ter na sua rotina, no seu dia a dia, né, ali as disciplinas espirituais, palavra de Deus, oração, culto todos os dias, o incentivo à leitura bíblica. Isso que eu queria saber um pouquinho, como que é a rotina lá, né? Conta pra gente como é que é.
Então, a gente entende assim, né, que uma vez que a pessoa entrou e sabe que é uma comunidade cristã, e ela também, inclusive, no preenchimento ali, né, na entrevista, ela é bem esclarecida sobre isso, né, e independente de ser, como nós somos, a nossa identidade é ser uma comunidade cristã terapêutica, a gente recebe a pessoa, né, de qualquer credo, obviamente, né, de qualquer credo religioso, de qualquer tipo, né, de definição. Eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová. Então, a porta está aberta para o tratamento. Agora, ela também... Até porque o cara chega espiritualmente ele destruído, né? Ele não só fisicamente ou... ele não está conseguindo ter uma vida, né, regrada religiosamente, porque então, a vida dele toda foi desintegrada. É até indiferente, é um fato. A vida dele foi desintegrada. Nós vamos respeitar? Evidentemente. Mas ele também está de acordo em seguir o dia a dia. Então, ele assina ali que está de acordo, né, com as diretrizes da instituição. Ok. E aí, cedo então, 7 horas da manhã para todos. Vamos supor que hoje, nós estamos aqui e aí chega então o amanhecer. Como seria o amanhecer se fôssemos nós 3 lá hoje para a missão? Vamos amanhecer lá na missão. Então vamos chegar lá 15 para as 7, porque às 7 eles vão acordar. Vamos fazer um café para eles então. Às 7 todos eles vão, né, ser acordados e às 7h30 eles precisam estar já prontos ali pro ambiente da igreja, né, onde tem ali os cultos. Então tem um primeiro momento de um devocional, meia hora de um devocional. Depois daquela meia hora, às 8 tem o café. Aí eles vão tomar o café. Termina o café, aí vai ter um momento de estudo bíblico. Aí todo dia de manhã tem esse estudo bíblico. Às 9 horas eles vão para as tarefas externas, né? E aí é a laboterapia, né? A terapia do trabalho, né? Que é muito legal, né? Então, ajudar a cuidar do espaço, é isso? Exatamente. E aí, quer dizer, a gente vai ter a situação de um jovem, por exemplo, que se ele está envolvido com drogas desde 12, 13 anos e ele já está com 19, possivelmente ele não sabe varrer uma casa, ele não sabe segurar uma enxada. É muito provável que ele nunca viu uma enxada. Aí vai ter um monitor lá que vai ensinar ele a segurar a enxada, lógico, né? Possivelmente. Não só isso, só segurar, vai capinar. Não, é isso aí. Primeiro vamos aprender, depois vamos executar. Então, assim, que legal, né? Mas não é a minha tal, mas já teve o caso de jovem, né? Que nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, né? Infelizmente tinha tido, já aos 16 anos tinha passado já por numa internação, né? Onde por uma questão até mesmo de delito ele precisou ficar ali já, né, no sistema semiaberto e tal. Então, quer dizer, a vida dele foi toda interrompida e já foi havendo, né, consequências do que ele mesmo já ia, né, tendo ali vamos dizer, entre aspas, né, já cometendo alguns delitos, alguns crimes, né? E aí, esse cara, com 19 anos, então ele chega, tô falando sem dizer o nome, mas especificamente de um jovem, ele chega e ele precisa aprender um pouco de vida comum, dignidade, né? E se abre para isso, ele abre o coração para isso. E aí, de repente, ele começa a aprender a cozinha. Começa a aprender, porque ele vai ajudar na limpeza da cozinha. Ajudar na limpeza, até mesmo passar um pano ele não sabia. Limpar um balcão ele não sabia. Lavar a louça ele não sabia. Então ele começa a aprender sobre essas coisas. E como na personalidade dele havia um interesse assim de ser muito criterioso, né? Porque uma coisa é o cara, na dependência, é terrível, porque o caráter deforma, né? Vem toda uma degeneração. Mas o cara, quando ele vem para um ambiente que ele tem todos os dias uma alimentação, acorda no horário certo, pessoas mesmo. amando, né? Pessoas amando, uma rotina de responsabilidade, né? Pessoas sentando para conversar com ele, senta com a psicóloga, ouve, conversa, senta com o pastor e fala o que tiver que falar, bota para fora. Daqui a pouco o cara começa a ter uma saúde mental, né? Ou ter uma condição que ele nunca teve. Então ele aprende coisas que ele nunca viu. Aí ele começa a se alimentar da palavra de Deus, o coração começa a mudar. E aí esse jovem, ele começou a aprender como ser um ajudante de cozinha. Ele começou a aprender. E ele foi dedicado, né, como ele é. Então, dedicado, ele foi, começou. Aí, quer dizer... um profissional. O
cara... Foi pro Masterchef. Ganhou. Não sabia? Ganhou. Gente, aqui o programa é assim, tá? A gente briga também, fala sério e briga. Pô, o Masterchef ganhou. Pô. Mas foi o último, porque eu ia falar o nome, mas você não deixou. Então tá bom. Mas aí fala, pastor. O cara é um ajudante de cozinha. Que legal, cara. O cara é um ajudante de cozinha. E gosta do que tá fazendo. E gosta. Pode ser que se torne um cozinheiro mesmo, de fato. Por quê? Legal, porque a pessoa gosta disso. E pastor, como é que é o dia a dia lá? Já acontece de vez em quando de um dar um esfrega no outro lá, não? Já aconteceu? Conta pra gente isso aí, os bastidores, que a pessoa, não, porque é muito bonito, né? Até um monte de homem. Nessa pergunta sua, porque como que é, tem um critério pro cara entrar, né? Porque se não tiver muito critério, pode acontecer isso aí. Não, mas né? acontece, é homem, cara. Dentro de casa, você com seus irmãos, você briga, você de repente não chega na vida de fato, que a gente tem uma educação religiosa também. Mas como é que é lá, pastor? O pastor quer falar lá. Eu gostei do pastor. Cara, futebol agora futebol fica intenso. Vamos lá. Como Quando é que é? tem futebol é intenso. Isso. Mas o que acontece? Já aconteceu? Para entrar, claro, já aconteceu algumas vezes. E às vezes, se você bobear, mas todo mês, quase todo mês, vai ter uma estranheza, né? Às vezes acontece de ter alguém que já se conhecia aqui. Muitos deles se conhecem. A gente recebe pessoas de outra cidade também, né? Bastante, porque as pessoas vão ligando, vai criando uma referência, né? Um contato de uma igreja, de outra, um pastor. E aí a primeira porta geralmente é a igreja, né? A porta é a igreja. Então aquela porta ali que a pessoa procurou, que está na dependência, ela vai até a igreja. A nossa igreja é exatamente, exatamente. Aí, não, 3. O que vai acontecer? A pessoa vai, né, através da igreja, e o pastor vai fazer o contato. Aí veio de outra cidade, beleza, geralmente não se conhece. Mas daqui da nossa área, acontece se esbarrar muito. E se já teve uma treta lá fora, meu irmão... Isso, gostei do linguajar do pastor. Vai ficar, entendeu? É isso mesmo. Vai ficar esquisito. Vai resolvendo jejum e oração agora. Então, e aí, pastor, como é que é isso? Pois é, já teve vezes realmente da gente precisar que que chegou por último vai embora. Por quê? Porque ele queria quebrar o cara, ele queria... Não, eu vou... E já teve caso da gente realmente sentar e conseguir resolver, depois de sair no soco mesmo, os dois, e a gente entender, porque dentro do regimento nosso ali interno, essa questão de violência e tal, né, vai haver uma advertência. E tendo advertência, a terceira advertência, ele vai perder a vaga. Ele vai, né, já vamos levar ele de volta. Agressão verbal, agressão física, né, a quebra, palavrões, né? O cara vai ter que se acostumar a não falar palavrão. Fala lá no canto, lá sozinho. Agora, no meio dos outros, começou a falar. E se ele fala um palavrão lá, como é que é? Já toma advertência de cara ou percebe que foi sem querer, que saiu, que também é um tratamento. Peraí, tem que ser também, não adianta também ser a ferro e fogo. Às vezes bom, o cara eu acho. fala que nem percebe, né? É quase que cultural. Sim, sim. Né? Para muitos é quase que cultural. É o meio que ele viveu, é a forma de vida, é a maneira de comunicação dele. Então, você vai procurando dizer, não pode, não é, aqui a gente não fala, aqui... Então, aquilo vai se tornando, ele vai vendo os outros. Agora, pode ter alguém que fica 7 meses lá e não tira esse espírito, né? Vamos dizer, né? Essa coisa, essa cultura dele não sai. Infelizmente pode ter, porque o cara ele não abriu o coração para a palavra de Deus mudar a forma dele, né? Então ele vai ter esse risco. Então às vezes o cara toma essas advertências, né? E ali ele começa a perceber, não, mas eu quero ficar. E o cara tomou a segunda advertência, mas eu quero ficar. Então a gente vai estreitar mais ainda, vai conversar novamente, vai dizer para ele, olha, né? Ele deu um supapo no outro lá e o outro deu e aí um perdoou, o outro resolveu. Mas e aí? Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Algumas vezes a gente tem que ser muito firme, muito incisivo, mas outras vezes a gente vai precisar sentar e ouvir. E quantas e inúmeras vezes eu já, para chamar a atenção, uma questão que levaria 2 minutos, que era só chamar na sala, no gabinete, e isso e aquilo, assina aqui. Mas aquela conversa de 2 minutos, ela me levou a perder um compromisso aqui fora de que eu chegar e ligar. Eu não posso chegar aí. Por quê? Porque levou uma conversa de 1h30. Porque a questão não era só aquela explosão do momento. A questão era toda uma vida do cara que estava explodindo dentro do coração dele. Que o cara estava sentindo um conjunto de emoções que ele sente quando ele vai para um lugar daquele, de reflexão, de até mesmo... ele é muito confrontado com a verdade. O tempo todo. Né? Confrontado com a verdade. Então, o cara vai dar um choque, entendeu? E, às vezes, isso a gente tem que ter a paciência de sentar e de ouvir mesmo, esperar ele
colocar a história dele. E aí continuou sobre a rotina. Aí depois tem um trabalho, tem um Aí, almoço, então, aí tem mais 11 palavra horas, ditada. Isso aí. Aí, poxa, quando dá... Vai desenvolver algumas tarefas. Rola, né? Vai desenvolver algumas tarefas assim do tipo... Né? Um é a limpeza, o outro é essa área de fora, o outro é jardim, o outro é cuidar do lago, o outro é uma construção que a gente está fazendo, sempre está construindo, sempre está reformando, sempre está fazendo, né? O outro está lá fazendo tijolo, que a gente está fazendo tijolinho de barro lá, né? Desse tijolo só de barro, muito legal. Então nós estamos fazendo lá, e tem lá 5 que ficam lá fazendo tijolo. O outro está lá na horta mesmo, ajudando. Limpando o campo de futebol. Então, essas tarefas, né, desde limpeza até uma coisa que alguém fala que é um serviço mais bruto, né, que é ajudar numa obra ou numa capina, né, para poder limpar o quintal, limpar a área de jardim, essas tarefas são distribuídas. E às vezes o cara se identifica naquilo ali. Quantos são super profissionais que estão vivendo uma situação de rua? A gente tem lá 2 que são profissionais e que viviam em situação de rua. E hoje eles moram com a gente, eles estão dentro da nossa comunidade há 7 anos. Mas eles estavam em situação de rua. Entendeu? E tem gente assim que você fica assim com dó, assim, dó não, que é uma palavra feia, né? Mas você fica assim meio receoso e fala, caramba, em 7 meses ele não quis ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu, mas não quis ele absorver, né? Sim. Não quis e você fala assim, cara... Ele não vai. Você já consegue ter essa visão, pastor? De olhar e falar assim, esse aqui ele vai voltar, cara. O trabalho, né, na área da dependência, ele é apaixonante, mas ele é também uma dor, né, muito grande. Porque a sensação que a gente tem todo mês é que a gente está perdendo uma pessoa. Todo mês. Ele tem o aspecto pastoral, sim, onde você está acostumado a lidar com dificuldades, pecados das pessoas, né? Você está acostumado a lidar com isso e amar. Mas é muito difícil na dependência química porque você tem a sensação de que você está perdendo, ou literalmente alguém morreu naquele mês que já passou pelos seus cuidados. Né? Quando a gente tem um coração de pastor, a gente vê a comunidade terapêutica da mesma forma que vê a igreja. Um pastor que se relaciona ali, né, constantemente com a sua igreja, ele está ali amando o rebanho. Quando uma ovelha parte para o céu, né, ele faz o culto fúnebre, mas dói. E, né, ele celebra porque foi para a casa do Pai. Mas ele vai sentir, a igreja vai sentir. E na casa de recuperação, na comunidade terapêutica, né? Eu tenho esse coração que é a mesma coisa que igreja para mim. Então, o cara morre. Isso, entendeu? O cara morre, né? O cara morre de frio na rua, entendeu? Eu e minha esposa numa consulta na semana passada e aí a médica disse, a pessoa tal, ele já esteve lá com vocês. Eu falei, poxa, que legal. E aí na hora que a gente ia perguntar como é que ele tá, ele morreu na rua de frio. E eu nem sabia que ele tinha morrido na rua. Em outra cidade, porque aqui a gente acaba conseguindo ter um monitoramento das pessoas em situação de rua. Mas o cara morreu em outro lugar. E acostumado com frio aqui de Friburgo. E já aconteceu também de repente, da pessoa procurar vocês, falar assim, eu preciso de uma ajuda, sem ser um parente, sem ser um pastor, um amigo, e ele fala, cara, eu ouvi falar disso aqui, como é que eu faço para ir? Acontece bastante. Eu estou com uma pessoa no telefone, por exemplo, né, que está... a gente não fala os nomes, né, mas a gente vai falando casos, né? Ele mandou uma mensagem ontem, né? Um dia intenso de atividades na igreja, né? E às vezes a pessoa não sabe que a gente também tem uma atividade na igreja, né? A igreja em movimento, uma igreja viva, né? Com ministérios funcionando. Então você tem o trabalho. Com ministérios funcionando, com ministérios com problemas, com membros, né? E membros também abençoados e ministérios também abençoados. A gente sempre tem, cara. E aí, quer dizer, ele mandou mensagem aqui. Pastor, eu já estou vendendo as coisas aqui, cara. Ele já havia procurado no mês passado, não tinha vaga. E aí ele mandou a mensagem de novo ontem. Esse é um cara que ele que está procurando, ele não tem ninguém vendo nada por ele, ninguém está falando por ele. E tem essa ele está procurando. De vaga, né? E tem essa coisa de vaga. Aí ele falou, eu vendi algumas coisas, eu nunca fiz isso. Eu acredito que é verdade no que ele está falando. Eu nunca fiz isso, eu já vendi coisas e eu tô aqui no maior perrengue, pelo amor de Deus. Eu preciso ir, me deixa aí hoje. Cara, imagina isso. Imagina você praticamente igual a Deus, velho, num momento desse. Um modo pejorativo de falar, mas
Igual Deus. Um caso desse, o cara pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso. E você não tem vaga. Me deixa aí hoje. Me deixa. Olha que situação. É diferente de eu falar para ele, pô, leva o irmão que tá aqui, né? Ele tá precisando, aí o cara fica com aquela carinha, né? Eu preciso mesmo e tal, preciso de ajuda. Agora, imagina uma pessoa te pedindo ajuda, cara. Eu consigo... Chegou ao esgotamento, né? Cara, eu acho que algumas situações, vamos até abrir o leque um bocadinho. Eu acho que a pessoa pedir um prato de comida e um copo de água, irmão, é porque ele está muito necessitado. Uma coisa ele fala assim, não, eu preciso de uma roupa. Agora ele fala assim, pô, eu preciso de um prato de comida, eu tô com fome, eu preciso de uma água, eu tô com frio, eu preciso de um cobertor. Tá doido? E você passar por isso, e muitas vezes, vou até mais adiante, nós acabamos de sair do culto e nós passamos por pessoas assim, e a gente olha que, não, meu culto foi benção, aí continua conversando os dois e finge que nem viu e passou. Muitas vezes, a gente deixa de abençoar o nosso irmão que está do nosso lado na igreja, a gente deixa de dar uma carona numa chuva. Eu não queria falar não, mas vou ter que falar. Eu fico perplexo. Tem um irmão que mora numa comunidade e tem alguns irmãos que moram nessa comunidade. Ele não tem carro. Ele mora num bairro. Ele não pede nada. Ele, a esposa, os filhos, não pedem nada. São extremamente úteis na igreja, trabalham na igreja. Acabou o culto, aquela chuva torrencial. Aí quando chegou no final, eu falei, fulano. Aí a minha esposa viu, vamos dar uma carona para fulano e ciclano? Eu falei, vamos. Mas cadê fulano e ciclano que poderia dar carona, né? Ela, não deram. Nem pensa. Não, eu acho que é o mínimo é você falar assim, fulano, você quer uma carona? Eu vou passar, eu não posso deixar na sua rua, mas vou deixar você na beira do asfalto, que é meu caminho. Então, cara, tá muito além. O evangelho, ele precisa... eu falo o evangelho porque a gente está falando com pessoas cristãs aqui, até não cristãs também que estão assistindo, mas assim, mas a gente está falando com um pastor aqui. Nós... Não precisa enxergar muito longe, do lado, pô. Entendeu? Aí me fez lembrar isso. Aí eu fico imaginando, agora, voltando para o assunto do pastor Pedro, a pessoa mandando mensagem para ele, eu estou vendendo tudo, eu já não tenho mais, eu preciso ir, eu quero ir. E ele fala assim, eu não tenho como colocar esse homem lá. Eu não tenho, imagina, cara. E esse cara, ele nunca esteve, porque às vezes a gente tem aqueles que alguns chamam, esse cara, usam essa linguagem, eu não uso, né? Esse é rato de casa de recuperação, porque já foi várias vezes, já tem 8 casas de recuperação e tal. Esse cara já fez, ele já sabe como dar o derrame lá no morro lá e já armar e sair para uma casa de recuperação. Tem uns caras que já sabem fazer isso. Aí mais gente pega também. Mas assim, ele nunca esteve em nenhuma instituição. Entendeu? Ele nunca esteve numa proposta terapêutica. Então, o cara tá tendo a coragem, tá entendendo. Eu tenho que ir para um lugar que eu nem sei como é que vai ser, mas eu preciso sair dessa condição. Entendeu? Agora, antes de vocês passarem aí, eu queria virar essa parada aí e fazer uma pergunta para vocês. Como quem percebe essas coisas como líderes, como membros na igreja, vocês percebem que as pessoas generalizaram muito que todo mundo que pede ajuda é porque é aproveitador e porque generalizaram, eles acabaram se tornando mais frios, mais indiferentes. Vocês percebem isso? Vocês veem isso? Eu vejo. Sim, com certeza. Eu agora peço a Deus direcionamento, porque às vezes eu vi uma senhora, uma mulher que fica com uma criança no colo, vendendo, pedindo aqui nas ruas do centro, e aquilo me comovia. E até um dia que eu descobri que aquilo ali era uma fachada. Meu coração ficou igual uma pedra. Para isso eu não consigo. Aí eu peço a Deus agora direcionamento, para Ele me dar. Quando for para eu ajudar, quando for alguma coisa... teve um dia que eu tive com o pastor Pedro... Exatamente para isso. Né? Eu tive com o pastor Pedro num comércio, e a gente estava conversando e eu senti de abençoar. Eu falei, pastor, como é que eu faço? Abençoei, não disse de onde veio, quem, quando que foi. Eu senti no coração quando eu vi. Então, é aquele momento que você fala assim, que eu peço a Deus. Eu falo, Deus, me dá um direcionamento. Isso aí. Me diz qual é o momento certo. E aí eu fui, voltando ao assunto desse aí, eu fui chovendo e eu fui reclamando que eu depois ia sair com o pastor lá da nossa igreja, né, com a família e tal, para comer alguma coisa. E eu falei, caraca, eu vou atrasar. E no seu pensamento humano. Tô botando aqui meu lado, tô expondo meu lado humano aqui também. Pô, fulano, aí botando a responsabilidade, fulano e ciclano não podia dar carona, eu tô aqui. Assim. Bora lá, irmão, né? Aí sabe o que Deus falou para mim? 2 coisas. Uma, graças a Deus que você tem um carro para levar esse irmão, tem gasolina, tem dinheiro para colocar. E segundo, você só vai chegar lá se eu permitir.
Aí eu falei, na mesma hora eu só vim glorificando a Deus. Eu falei, Deus... Na mesma hora que você falou, com essa chuva meu carro parar, não. Não é. Ou então poderia dar um piripaque, né, fisicamente e tal. Aí você fala assim, caraca, aí o Espírito Santo de Deus vem e fala pra você. Mas agora, voltando pra gente terminar o raciocínio dele. Imagina, Tiagão, o cara pedindo pra você um prato de comida, você tem dinheiro no bolso, mas você não tem aonde comprar comida pra ele. Eu acho que o senhor mais falou ou menos isso, assim, generalizou também muito, de assim, até onde vai, onde que é aproveitador ou não. Sim. Eu acho que o fato de a gente ter o Espírito Santo, isso faz parte da minha oração, todo dia. Pai, quem que eu vou ajudar hoje? Porque realmente tem situações que a gente, às vezes, Deus está querendo tratar com tal pessoa e a gente não pode comprar aquela briga. Existe esse lado também. Então, se a gente for simplesmente pela emoção, fatalmente a gente vai errar. Então, mas Deus, qual que é o direcionamento? Espírito Santo, me direciona. Aí as coisas fluem. Pelo menos eu creio assim, pastor. Exatamente. E meia hora de programa já. E eu creio demais nisso. Meu Deus, corre. E eu creio muito nisso, cara. Por quê? Porque nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus no relacionamento com as pessoas. Porque o exercício da compaixão, ela vem de uma ação do Espírito Santo em nós. As pessoas podem ser espontaneamente generosas, doadoras, isso é do ser humano, ok. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, por essa questão, a gente pode sempre pedir direção ao Senhor. E nós não vamos deixar de fazer, nós vamos fazer muito, porque as necessidades são muito grandes. Sempre vai existir. Mas nós vamos evitar muito também de errar, de queimar cartucho, né? De estar ali, cara. Quando aumenta mais um, aumenta a minha despesa, que é mais um. É só não botar mais um pra dentro, tem aqui, arruma um lugarzinho pra ele dormir. Não, aumenta também a despesa. Pastor, vou fazer uma pergunta, a gente vai ter que falar também da nossa pergunta do Pode Isso, que já tem meia hora de programa. A pergunta do Tiagão. Tiagão, faz a pergunta do Pode Isso, que daqui a pouquinho ele responde pra gente. Agora pra minha quem pergunta tá vai agora, fazer né? mais sentido, né? Pra quem Pois tá é. chegando agora. Você que chegou agora, já se inscreve aqui, por favor, pra você Senão não vai perder virar o o quê? nosso Brega ou conteúdo. cafona? Pra você não ser chamado de brega na rua aí pelo Ricardo. Então, brega. Ô, seu brega, você não se inscreve aqui, não se inscreveu ainda no nosso canal. Então se inscreve aí, por favor, pra você ficar por dentro, né? Receber o conteúdo. Comenta aqui também alguma coisa. Hoje nosso programa não é ao vivo. Pois é, esqueci até de falar isso. Você percebeu, né? Que hoje a gente não tá interagindo, porque dia 2 é feriado, então o Ricardo vai viajar, vai levar a Fernanda pra Cancún. Tá em Cancún já hoje, dia 2, né? Então a gente teve que gravar o programa. Ainda bem e eu tô trabalhando hoje, dia 2. Ainda bem que assim, ainda bem que Judas, né? É um cara muito querido, né? Abraçava Jesus e tudo, né? Beijava, aquele que beijava o rosto. Beijava. Vamos lá. Vamos Sua lá. pergunta Pode Isso, então, qual é? Recuperar pessoas com tratamento de choque. Pode isso. pastor. Calma. E a minha é a seguinte, pastorzão. Existe vício bom? Ou melhor, vício bom pode isso? Daqui a pouquinho o senhor responde. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Já chegou o burburinhos, ou se o senhor também de repente não queira comentar, fica à vontade, que isso não foi combinado. De repente o cara deu um migué lá no morro lá e tal, foi, e o nego descobriu que ele tava lá e aí? Fulano tá aí. E aí tem que entrar o pastor, tem que entrar um monitor, enfim, quem tá lá, peraí, calma aí, e não é bem isso. Já aconteceu, pastor? Já. Olha só. Rapaz. Primeiro assim, né? A gente procura fazer, na entrevista, a gente já pergunta se está com alguma pendência, né? Já fala assim mesmo. Se está com alguma pendência, né? E aí já até no Não é formulário. Serasa SPC não, filho. É pior. Até no formulário, né? No formulário que o cara vai responder ali, a família vai responder por ele. Então, se não é ele que está respondendo, a família vai perguntar se está com alguma parada errada aí, está devendo alguma coisa. E aí ele vai falar, é tanto, não sei o que lá, é tanto. Não, mas peraí. Então, dependendo da situação, aquela galera lá, eles sabem que nosso trabalho é sério. Então, eles sabem que a gente respeita o trabalho. E sabe também que a gente não encobre, vou usar a linguagem, tá? Que eles usam, não encobre vacilão. Que a gente não fica o cara de propósito, arruma todo um esquema lá e ele já se apronta para sair. Eu fui num lugar que o camarada era outra cidade. O cara, ele já fez aquilo tudo armado e quando ele voltou para aquela outra comunidade, o aluno fora de Friburgo, o aluno, né? Lá, eles chamam de interno lá. Interno, Na hora que o cara chegou lá, ele falou, não vai ter como você entrar, porque é a segunda vez. E ele foi levado por um pessoal nosso, da nossa equipe.
Não, porque é a segunda vez. Mas é reincidência? Não. É porque a segunda vez você faz do mesmo jeito. Você dá o derrame lá, some com a parada, já vende, se beneficia do dinheiro e agora você quer, entendeu? Ficar de boa aqui dentro, porque aí vão respeitar porque está aqui dentro. Então Protegido. a proteção. Aí já aconteceu da pessoa mentir e aí acontecer um contato com a gente para falar fulano que está aí, a história é essa e essa e essa. Já aconteceu? Umas 5 vezes por ano, pelo menos, acontece. Pelo menos. E aí, como é que você trata disso? Bota pra fora? Então, fala, irmão, resolve o teu problema, depois você volta? Ou fala, não, vem cá que eu vou matar no peito e vou resolver? a gente já teve casos da gente ir para conversar e para falar, não, ele vai ter essa oportunidade e o papo finalizou assim, se quando sair ele ficar aí de bobeira, se ele ficar de bobeira aí achando que nós somos otários, aí não vai dar não, nós vamos pegar ele. Agora, se sair, ele vai ficar na boa, vai ficar dentro da igreja. Então, Sair a gente a família dele vai pagar. E aí o cara, entendeu? Ainda quer que a família pague aquilo dividido. Sim. Mas o que acontece? Às vezes um problema é que eles não querem que a família pague, porque não quer envolver a família. Eles querem que aquele cara, ou ele volte, entendeu? Para dar lucro, né? Para pagar com lucro, ou ele mesmo encara aquele problema, toma o supapo todo lá que ele tem que tomar, ou às vezes, né, eles vão ter disposição, infelizmente, para chegar até no finalmente com a vida do cara. Então, assim, de Mas vez em quando eles vão procurar. tomando recado, bate lá mesmo atrás, como é que é isso? Lá na comunidade, lá ninguém foi, lá no sítio ninguém foi. Graças a que é Deus. bem Em todo esse tempo. Não, mas ninguém Por pode isso dizer, mas tiver que ir, também. irmão, mano. Ninguém foi. Vai até de ninja, vai até descer igual o Ramais. Descendo de parapente vai, irmão. Ninguém foi para Graças nada a nesse Deus, né? sentido, entendeu? Graças a Deus. Na proximidade, no bairro que é antes da nossa missão ali, né? Já para parar e perguntar, ou para ligar, ou para mandar mensagem, ou para entrar em contato comigo, isso de vez em quando vai acontecer. Caramba, pastor, tem que ter muito sangue frio, né? Mas o bom é que eles reconhecem. Aí que eu digo, né? Por isso que é bom ter um pastor que é sério à frente de uma instituição, que nego respeita, irmão. Aí vamos usar o linguajar que ele usou aqui, que é o que usa também. Para você que está vendo e ouvindo a gente, falando desse linguajar, a gente está falando sobre comunidade terapêutica, a gente está aqui com o pastor Pedro, né? Tá tendo um papo muito leve, livre, né? Pastor, né? De carteirinha, pastor de execução, né? Mas aqui também está falando também como diretor de uma clínica. Então a gente está vindo com perguntas também, que ele está usando o linguajar que é do dia a dia, até porque outras pessoas estão vendo para ver. Então, quando ele bota a cara dele na reta aqui, quando ele bota o telefone dele que as pessoas descobrem aí, meu irmão, tem fulano aí, o cara tá assim, pô, peraí, fulano não falou isso para mim. Né? Peraí, irmão, segura aí que eu vou levantar e tal. Porque senão, daqui a pouco, sabe que a minha preocupação é nego entrar lá, irmão. E se for um vacilão mesmo, nego entra, passa e vai embora, irmão. Ué, e aí, como é que faz? Em uma instituição à frente, que tem uma instituição séria, que tem várias igrejas apoiando, várias pessoas de bem por causa de uma pessoa. Mas Jesus, né, foi atrás daquela ovelha, fala para ir atrás da ovelha perdida, que tá lá, tá 99, mas uma tá lá, meu irmão, tem que ver, acho que tem que pensar, não tem não, Tiagão? Assim, eu acho que hoje a missão ela é muito conhecida já na cidade, né? E respeitada. Muito, eu acho que deve ter de pessoas que já saíram de todos esses ciclos, digamos assim, né? E eu queria tocar aqui num assunto, em outro ponto também, pastor, assim, quando eu perguntei sobre a rotina, assim, de manhã os caras já têm devocional, à tarde tem culto, de noite tem culto, eles têm culto todo dia. Todos os dias tem culto, de fato, né? Com exceção do sábado. Sábado, às vezes, uma igreja, quer fazer uma programação diferente com eles lá. Aí, quando alguém quer, a gente sempre fala, então faz uma programação diferente de culto, faz um negócio assim, tal. E o pessoal vai. Então, às vezes, sábado, alguns vão para fazer um futebol, para fazer um almoço diferente com eles. Às vezes, quer fazer uma carne lá, um churrasco, quer fazer um mocotó, uma dobradinha, tal, uma costela. Muito, né? Quer fazer uma costela. Porque, assim, a palavra, cara, a palavra na veia, eu acho que é a palavra que vai transformar, de fato e verdade,
prática é no espírito, Isso aí. né? Por mais que você tá formando também um cidadão ali, mas você tá... Vão pessoas que vão nascer de novo, literalmente. A única maneira disso é através do contato com a palavra, né? Isso que eu acho mais transformador que talvez uma clínica comum não tenha. Não tem dúvida. Por exemplo, né? A alimentação, as 4 refeições, né? O café da manhã, o almoço, o café da tarde às 4 horas, o jantar às 19 horas, mas o intervalo, a gente costuma falar, né? A alimentação, a comida, espiritual. vocês estão é algo visível, né? Mas também isso tem que falar para vocês sobre uma mudança na forma de vocês se alimentarem na vida. O espírito de vocês está sendo vivificado, vocês estão sendo transformados. Deve ter gente lá que sai mais crente que muito crente aí. Sai mesmo, cara. Tem E gente até que porque sai. quem tá lá também acaba vendo testemunho, cara. Fala de fulano, eu fui lá esses dias atrás visitar lá um amigo e graças a Deus Tá bem, tá bem pra caraca, de montão, muito feliz por isso. E assim, tava perdeu a família, perdeu o trabalho, perdeu dignidade, que eu acho que é tudo isso, e foi pra lá. Hoje, um homem de Deus, eu vejo pela carinha do pastor, pela felicidade que muito ele vê, legal. né? É muito motivadão. bom, né? Pô, cara, motivar, trabalhando, ir com a família de novo, ir na igreja. E detalhe, não tá na igreja do pastor não, tá? Ele não arrebanha pra igreja dele, não. Foi, irmão, vá e não peques mais. Ele faz isso. Né? E, cara, e como ele fala bem. Ele vai lá ainda, ele vai lá de vez em quando como monitor. Vai. A gente, poxa, a gente tem assim essa alegria de ter na nossa igreja várias pessoas que são fruto. Sim. Mas a gente tem em outras igrejas também, porque o que acontece? É uma rede, né? A missão, ela é formada, ela não é uma igreja, ela é interdenominacional, né? Então ela não é só a igreja do pastor Pedro, né? A gente tem uma diretoria que é cada um de uma igreja, né? Uma estrutura de equipe da missão, além da diretoria, uma equipe da missão, que você vai ter lá várias pessoas lá que fazem os cultos, né? Um vai fazer o culto, né? Tiago esteve lá fazendo o culto lá já com a equipe já da igreja. Então, uma segunda-feira é uma igreja, hoje à noite está o pessoal lá da DJOP, está fazendo o culto hoje lá. Entendeu? Então, uma igreja, é outra, você tem vários. E o que acontece? Cria-se o vínculo. Além de que, às vezes, é aquele pastor, aquela igreja que levou. E quando ele pede aquela vaga, uma das coisas que eu falo crie relacionamento com ele. Continue vindo, para que você possa acostumá-los no processo de discipulado. Para que você possa caminhar com ele criar confiança com você. Porque lá fora ele precisa desse tripé, ele precisa de família, ali, né? Igreja e trabalho. Né? Lá fora ele precisa dessa ressocialização. Família, igreja e trabalho. E você é a chave, você, pastor, que pediu a vaga, você é a chave para isso. Eu falo mesmo assim, incentivo, e quando vejo que o cara não vai, 3 meses depois, não foi lá nenhuma vez, vai lá, marca a visita lá. Tem uns que, poxa, desculpa, tô correndo muito, que bom que você falou, e vai. Né? Tem uns que é claro, né? Deixa o irmão lá e nunca mais volta, mas aí a gente cuida, tem outros que vão cuidar. Caramba. Ele foi fazer o quê, né? Mas o mais legal é que ele vai ter o relacionamento com vários líderes e pastores. E ele vai se identificar, ou já tinha uma amizade, às vezes alguém se reencontra, né? Quantas vezes alguém da nossa equipe está indo fazer o culto, chega lá, olha, cara, você tá aqui e tal, abraça, tal, pá, aquela coisa toda. E agora eles gostam de receber visita, né? E eles gostam de contar a superação, que eles estão ali, que eles estão bem. E você parar para ouvir. O meu filho ficou encantado, o Carlinhos ficou encantado. Ele foi lá e ficou, pai, a gente precisa vir mais vezes aqui. E tá ficando cada vez mais bonita a estrutura em si, né? Já terminou fazendo um bangalô na época que eu fui lá. Terminou. Tá lindo, rapaz. Todo tijolinho feito de lá. Tijolinho todo feito lá. Foi, sim. Foi legal. Pastor, lindo, tá demais. E diz pra gente também, pastor, como é que é? Algum momento você já pensou em desistir? Da missão? Da missão? Rapaz. Algum momento que você ficou assim, aperreado, como falam os nordestinos. Deus, cheguei no limite. Falei no limite, não tem mais como. Então, assim,
alguma coisa sobrenatural que aconteceu num pedido que o senhor fez e falou assim, cara, eu não tenho mais condição, não sei se pode ser financeiro, se pode ser de alimento, pode ser... Enfim, fala, eu não tenho condição mais. E aí a mão de Deus vem e fala, conta pra gente um pouquinho isso aí, que eu tenho certeza que deve ter. Poxa, assim, já teve dores, né, muito fortes, né? Dores muito fortes, desapontamentos muito grandes. Às vezes, com relação ao comportamento, situações que você sabia que o cara ficou tentando lá armar um esquema lá de 2 semanas lá para ocultar uma coisa, para esconder uma droga, entendeu? Para esconder acontece. uma bebida, e ele fez aquilo ali, e aquilo juntou 3, 4 com ele, mas a gente sabe que é uma casa com 35, Deus não vai deixar isso acontecer, esse oculto não vai ficar, mas o dano que causa, o desgaste que causa, né? O desapontamento que vem, porque né? Na sua cara tá mentindo, e aí tá levando o outro. Essas são uma das coisas que mais dói pra gente, é quando a gente está lidando com as pessoas. E a gente sabe que é por causa da dependência, mas o caráter deformado, né, por causa desse histórico de vida arrebentada aí na vida de droga, né? Então o cara, ele faz o possível, ele se esforça para nos enganar, para mentir. Pode contar o caso do coelho, não? Melhor não, né? É melhor não. Não, agora começou a me enganar. Agora começou. Peraí, o pessoal que tá em casa, tem que contar lá, ó. Os bastidores aqui, o ponto eletrônico tá falando que todo mundo quer saber a história do coelho. Ele conta ou você conta? Tiago, fica à vontade. Deus O assunto vai lá fora, né? O Não, assunto, um vaso lá que tava... Liberou, tava cuidando, criando uns coelhos, pô. Lá dentro da missão. Começou a criar uns coelhinhos e tal. Os vizinhos, rapaz, um incircunciso lá, pegou e começou a trocar os coelhinhos em cigarro. Olha só, rapaz, vizinho, cara. O cara não quer ajudar, irmão, não atrapalha, então... Tem uma propriedade, né? Assim, a nossa é a última da estrada Rio Grande de Cima. Temos alguns, né? Assim, em volta, algumas propriedades em volta, que não é muro, não, é longinho. Mas na roça, né? Andar meio quilômetro, o cara acostuma, né? E aí, cara, essa coisa a gente tinha, não tem mais coelho, porque Não, acabou os tudo, coelhos. Não, ele não vendeu tudo, não, Mas cara. tem galinha lá. Não, aí terminamos com as galinhas também. Terminamos com as galinhas também. Não, mas a galinha não teve troca de nada, não. Aí o cara tem essa sacada infeliz, né? Infeliz, né? De, tô cuidando tão bem dos coelhos, né? E de repente ele começa a trocar uns coelhinhos com o outro e para, né, escondido, né, trocar por cigarro. Aí o que é lamentável é o outro cara lá, como você falou, né? O cara lá querer arrebentar o nosso trabalho, não ter noção de quanto é difícil para a família viver com aquele cara destruído e ele tá lá dentro. Alimentando o vício do cara. Pastor, um caso que o senhor viu a mão de Deus sobre a missão. Um testemunho. O senhor vem agora me lembrando. Deve ter vários, mas o que vem na sua cabeça agora, o primeiro, assim. Poxa, assim, no início, né? De vez em quando tem coisas muito pontuais, importantíssimas que Deus faz. Mas no início, né? Quando nós pegamos o sítio zerado, arrebentado mesmo, feio de doer. E assim, e a galera da nossa igreja, quando eu falei com eles, e eles foram lá a primeira vez, e alguns que eu chamei para formar a diretoria, eles falaram, pastor, você é muito doido, cara. Onde você está vendo aqui uma casa? E eu tinha ido para lá sozinho e desenhei exatamente como, né? Passei o dia todo lá e desenhei como que deveria ser, né? E coloquei diante do Senhor, a gente precisa do recurso para tudo isso. Então a gente tinha alguns valores assim, né, da nossa igreja que a gente tinha destinado para isso, né, tal, né? E eu, no sentido pessoal também, vou fazer isso aqui com essa oferta pessoal, mas tinha a necessidade de vários, né, recursos ainda, né, que precisava disponibilizar. E quando chegou no mês de fevereiro, isso foi janeiro, quando chegou em fevereiro, março, nós fomos progredindo, a gente queria inaugurar oficialmente, lindamente, em maio, né? E chegou em fevereiro, março, a gente tinha várias coisas assim mais caras para pagar, né? Isso de que ano? Várias coisas do 2016, né? Várias coisas mais caras para pagar. E aí essa equipe da diretoria, ela parece que ela cresceu em 4, 5 vezes o tamanho no sentido de generosidade, de ação. Começou a surgir deles assim, né? Nós fizemos a listagem do que era
E eles começaram a preencher, cara. Preenchendo. Eu falei, isso só pode ser milagre. Porque eles começaram a preencher os itens. Tipo se o quê? comprometer. Por exemplo, dá um exemplo. Poxa, tanta telha de zinco, tanto de telha, tanto de ferro, tanto de cimento, tantos... E eles começaram a preencher, entendeu? Caminhão de pedra, porque o lugar estava muito manilha para poder fazer, né, os tauludes ali e acertar, porque o terreno... Hoje vocês vão lá, vocês veem aquele lugar bonito assim, né? Mas ele era tipo barranco descendo. Vrum, Era? Né? Era. Aquilo que fazia assim, e você não tinha uma condição assim, né, que dava para não a água não descer e chegar onde era o alojamento. Então, o alojamento vai estar aqui, o refeitório, o templo vai ser aqui, a cozinha vai ser aqui. A água não pode passar aí. E aí, lameado, né, aquilo tudo feio. Os caras, eles vêm para um lugar desse, eles têm que encontrar uma nova perspectiva de vida, organização, limpeza, né? Isso tudo está relacionado à santidade, Sim, né? sim. Há uma visão Eu ia de falar santidade, isso. de mudança de vida. E aí começou a se preencher, as necessidades, elas foram preenchendo, e resposta vindo. E eles falando que quando eles falavam das ofertas deles também, mas quando eles falaram para determinadas pessoas que eles conheciam, as pessoas falavam assim, é para vocês, é para fazer isso? Ah, não, tudo bem, pode passar aqui e pegar. Pode passar aqui e pegar o dinheiro. Então, cara, pode passar aqui e pegar o dinheiro. Gente que ofertou que a gente nunca mais viu. Entendeu? A gente não sabe nem quem é. Mas falou assim, pode passar aqui. A pessoa fala, simplesmente, pode passar aqui e pegar R$1.000, cara. Entendeu? Eu nem sei Alguém quem é. fez uma rifa, se eu não me engano. Fizeram alguma coisa pra lá, eu lembro. Eu não lembro. Cara, assim, eu sei que no começo foi uma onda de generosidade. Talvez depois disso, a gente acha que era no começo, mas de repente era nesse final, né? Era nesse final quando já projetou tudo. Nossa. E aí tinha rifa, tinha um monte de coisa, as pessoas foram se juntando. E para mostrar que a união não faz só açúcar, faz a força também. Faz a tá força. certo. Poxa, uma igreja pegou assim e falou assim, uma igreja falou, o que você precisaria para um almoxarifado de ferramenta? Entendeu? Aí a gente tinha um monte de ferramenta velha, que um doa isso, outro doa aquilo, trabalhando para fazer e para poder inaugurar. Mas para ter um almoxarifado de ferramenta, o que você precisa? Manda a lista. Mandei a lista. Escrita no papel que ele queria, no papel direitinho. Mandei escrito para ele. Ele queria a caneta. Detalhado, irmão. Falou, escreve a caneta porque eu vou passar na pastinha e eu quero que as pessoas vão marcando. Mas na nossa igreja eu acredito que nós vamos conseguir. Rapaz, eles montaram um almoxarifado de ferramenta nosso com traçadeira, com máquina de solda. Você está entendendo? Né? Pouca coisa não, cara. Máquina de solda, entendeu? Máquina de corte de madeira de bancada. Então o senhor vê Deus nitidamente nesse projeto. O senhor vê, pastor? Totalmente, cara, totalmente. O senhor ama aquele trabalho, né? Ele ama aquele trabalho. O nosso pai, ele ama. E ele prova todo mês ele prova, porque a gente fecha todo mês sem dever nada. Glória a Deus. A gente fecha todo mês. A gente pode não ter saldo, mas a gente nunca provisão deve do mês nada. seguinte. É isso, a gente nunca tem um mês, nunca tem um mesmo? caixa. Nunca tem, mas a gente nunca tem a falta de nada. Caramba, tem Toda o pessoal semana. do Instagram, tem algum contato depois que só para deixar também para as pessoas acompanharem? Sim. Até a gente tá para fazer um novo, né, uma nova rede social da missão em si, né? Mas aí é no meu Instagram aí, que é o Facebook é Pedro Henrique, né? E no Instagram tá lá pr.pedrohs, né? Então esse Instagram geralmente pr.pedro HS. HS de Henrique de Souza. É o nome, né? Aí, Pedro Henrique de Souza. Assim diz o Senhor. Então, geralmente as postagens da missão ficam ali, né, tal, né? Mas a gente vai fazer um específico, né? Porque para poder ficar uma coisa bonita também. Pastor, tem uma curiosidadezinha aqui. Dá uma pimentadinha aqui. Contigo. Vamos sair um pouco da missão agora. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta, pode ir isso por causa do tempo. Como lidar com uma pessoa que ainda é usuário, tá se libertando, tá no processo ainda, mas quer ter uma vida ativa na igreja? Pois é, isso é algo muito interessante, porque a questão do pecado, né? Isso aí é um pecado como outro. Só que muita gente vê isso, né, de uma forma mais forte, porque socialmente o problema da droga ele degenera mais, ele denigre mais a imagem.
né? Ele agride. Mais danoso. Certo. Ele é mais danoso. Alguém que estava lá, um tempão sem beber, começou a beber de novo. Puxa vida, arrebenta tudo. Ele se isola, ele não consegue mais ter o convívio, ele fica com muita vergonha. Ou começou a usar droga de novo e tal. Às vezes por um tempo ele vai esconder, mas depois não vai, né, conseguir mais. Então, como ajudar alguém que quer estar ativo na igreja, mas tem essas dificuldades? De vez em quando ele tem uma queda, ele tem ali uma recaída, como se diz, né? A gente, na verdade, a primeira questão é a compreensão, né? Você precisa ter compreensão que isso é um problema de pecado, que precisa de mudança de vida, que precisa de ajuda, precisa de palavra, precisa de oração, precisa de acompanhamento, precisa de gente do lado. Segurar essa onda aí tem que ser com gente do lado. Quase ninguém que eu conheço conseguiu segurar essa onda sozinho, não. Sempre com gente do lado, gente próximo, gente monitorando, gente ajudando e ele se permitindo ser monitorado. O cara tem que se permitir ser monitorado, tem que permitir ter um horário, ter um regramento, né? Ele não está numa comunidade terapêutica, mas aqui ele está vivendo com o drama de que sempre tenta ele sempre tem uma tendência, né? Então esse cara não pode ficar indo no morro sozinho, daqui de lá, anda daqui de lá. Ele tem que... É casado? Esposa do lado, o tempo todo. Um camarada desse, ele não vai, um exemplo que eu estou dando, ele não pode ir num futebol, entendeu? Onde, quando termina o futebol, todo mundo faz a mesa, né, com música e cerveja. E ele vai sentar ali, vou tomar só refrigerante. Não dá, não tem condição. Então, peraí, mas ele pode ir só no futebol. Se ele conseguir ir só no futebol, beleza. Sim. Agora, se ele vai no futebol, na cabeça dele, ele sabe que tem 2, 3 ali no futebol, que vão dar um teco depois, como é que vai ser? Como é que vai ser na cabeça dele? Ele vai conseguir jogar futebol e vai terminar e vai para casa legal? Então, onde entra o monitoramento? Não vai nesse futebol, vai em outro. Entendeu? Eu acho que o senhor falou algo muito importante, é até um alerta para você que é líder, que é pastor. Eu não sou líder, não sou pastor de nada, sou líder na minha casa, né? Casa também. Mas assim, porque às vezes fica muito... Tem essa cultura aí dentro das igrejas de que, assim, primeiro o cara se ajusta, depois ele vem para a igreja. É o contrário, irmão. O cara vai se ajustar dentro da igreja. Por fora o cara não vai conseguir. Né? Esse monitoramento, esse acompanhamento, amor, carinho, exortação que vai ser necessário, né? É porque ele vai criar vínculo com quem pode falar a verdade para ele. Quem vai olhar no olho, literalmente, vai olhar e vai falar, tá esquisito, hein, cara? Repreender, né? Poxa, ou se você continuar fazendo isso, você sabe que não vai dar certo. Que vai ligar para ele e vai falar, você não veio no culto de novo, entendeu? Mas o que deu? Não, eu tô com uma situação aqui, não, eu não vou poder ir hoje não, porque eu tô com falta de dinheiro para botar gasolina. Não, meu irmão, peraí, vou passar o Pix para você aí, bota a gasolina aí, vou passar para sua esposa o Pix. O meu pastor costuma falar muito isso, quando a pessoa ela começa a se afastar da igreja, não ir a culto, que ela começa a se esfriar, é porque ela está com algum problema. Já são sinais, né? São os primeiros sinais, né? Não vou ir porque eu tive um aniversário, aí na outra semana teve o casamento da prima da tia, que ele acabou não indo, mas ele já falou, não, fiquei vendo, estava chovendo. Não, fundo do poço, quando o cara não foi porque tinha jogo do Vasco, é fundo do poço, aí irmão. Já era. Mas é verdade, né? Quando tem jogo do Vasco, por exemplo. Se o cara faltar. Uma pergunta, pastor. Aí pode chato, faltar culto no dia de final de Campeonato Brasileiro? Não é de Deus, não. Não, né? Não. Então tá. Não é isso, então. Bom, temos que responder a pergunta. Como é que nós estamos aí, Hugo? A nossa... Rapaz, uma hora de programa. O pessoal fala muito. Pedro Henrique. Pastor Pedro Henrique. A pergunta que não se cala hoje é o seguinte. Existe um vício bom ou melhor? Um vício bom. Pode isso, pastor? Então, alguém que precisa substituir um vício, um drama que é um vício, né? Por novos hábitos, ele precisa ser muito incisivo, muito forte na sua decisão. E algumas pessoas, eles começam a ser tão determinados com isso que eles sabem que eles vão precisar ter uma alta disciplina e vai se assemelhar como se fosse um novo vício, né? Como se fosse essa nova disciplina que ele é muito incisivo, ele não pode abrir mão.
Se aquele Um esporte, um hábito saudável. exatamente. Né? Se ele entende que ele precisa estar ali no jiu-jitsu direto ali, cara, firmão, com uma galera que tá junto com ele no jiu-jitsu ali, que tá ajudando ele a se monitorar, que não vai levar ele pra furada, que vai ajudar, que conhece ele. Eu conheço gente assim. Nós temos, graças a Deus, recuperados, vivendo, celebrando aí 5 anos, 4 anos de nova vida, que eles têm os seus escapes, né? E eles se dedicam, não, jiu-jitsu, entendeu? Tô aqui. E ele tá ali naquele ritmo ali. E aí tem um time ali que fecha com ele. Então, os caras não abrem mão disso. Porque ele não pode abrir mão, porque ele trocou. Né? Ele precisou tirar essa dependência para uma nova forma. Ele se aculturou agora para poder ser muito determinado. Então pode. Pode. Pode ter vício bom. Necessário. Isso. Tiagão, e o seu? Sua pergunta. Recuperar pessoas com tratamento de choque. Pode isso? Explica aí, pastor. Essa expressão até tratamento de choque, né? Ela vem de uma fórmula que era até para o tratamento psiquiátrico. Você sabia disso? Tratamento psiquiátrico... choque, literal mesmo? Ondas de choque. Para tratamento psiquiátrico foi, por um longo tempo, uma fórmula, né, que se utilizava, que se encontrou dentro, né, da questão neurológica, se encontrou uma maneira... E eu, por exemplo, conversei com uma pessoa na minha frente, um senhor, que ele foi para uma instituição de psiquiatria e o tratamento dele, entendeu? Uma instituição conhecida no Rio de Janeiro, e o tratamento foi assim. E ele tinha 30 anos. E eu conversei com ele tem 60 e poucos anos hoje. Ele falou, nunca mais tive isso. Então, essa expressão do tratamento de choque em determinadas questões terapêuticas, né? Essa era uma metodologia utilizada, né? Que aí depois ela não foi aprovada, né? De fato, né? Houve uma mudança nas questões dos tratamentos psiquiátricos, né? Houveram, então, a farmaqueia, né? A indústria da farmaqueia entrou com tudo, né? Para que não tivesse certa, né, eficácia, algumas opções, né, alternativas de tratamento psiquiátrico, diferente da própria medicação. Isso estamos falando de 40 anos atrás, né, 50 anos atrás. Aí essa expressão vem daí. E numa comunidade terapêutica, cara, o tratamento é tratamento de choque quando o cara chega. É o choque de realidade. Isso. É o choque de realidade, é o impacto que ele tem. Porque alguns nunca estiveram num lugar onde ele vai precisar realmente disciplinar a vida dele, desde a forma de dormir até a hora de acordar. Nunca teve. Uma das características do pecado de rota, né? é a mudança. Caraca. É o desregramento. Né? A vida de um dependente químico se adapta, se acultura no desregramento. Quando ele vem para uma comunidade terapêutica, as regras elas não são para punir, não são punitivas, elas são para trazer um regramento, uma disciplina. Botar no eixo de novo. Doutrinar. Isso. E gerar cura, gerar saúde. Então a impressão é bruta para alguns. Né? O cara chega, rapaz, que isso, cara? Eu com 35 anos, tem os caras às vezes que a mala leva 5 malas, né? 5 malonas de roupa e tal, nunca foi numa comunidade. Chega a 35, aí às vezes ele faz a pergunta, tem gente que já matou alguém aqui? Tem gente que era do tráfico aqui, que meu problema não é só droga, meu problema não era o tráfico. Imagina a falta de lógica, né? Meu problema era só droga, meu problema não era o tráfico. Tá, mas aí você comprava com quem? No shopping? Bebida também, muita gente problema só com bebida lá, né? Às vezes a questão também, a bebida, não tem o contato, a pessoa, ela sente assim, é forte para ela, porque a questão dela né, ali, então ela não está acostumada. Gente que tem crise de abstinência decorrente da cocaína, né? E aí a forma que ela reage, que o corpo dela reage por causa do álcool é diferente da maneira que alguém que tem um problema de crack, cocaína, né, vai reagir. É diferente de uma droga. Pastor, consegue administrar uma igreja, pastorear uma igreja, administrar um
um projeto desse. Como é que é isso tudo? Deve ser pai, marido Graças a Deus. e ser amigo. Como é que faz isso? Graças a Deus, cara, graças a Deus. Não, hoje é muito gratificante poder ver que ainda dá para se concentrar nessa questão mesmo do apacentamento, do cuidado, né? Por vários anos da minha vida eu também trabalhei, né, secularmente, e tendo a comunidade terapêutica e tendo a igreja, e fazendo tudo com muita responsabilidade e trabalhando, né? Houve um período que eu trabalhava em 2 empregos, mais a igreja e também o tratamento de dependência. Então a gente, né, sempre foi muito desafiador, o tempo sempre foi muito apertado. Então hoje é assim, né? Realmente é algo que a gente precisa administrar muito bem o tempo, mas eu fico muito feliz por saber que eu posso estar sendo um pastor à disposição, entendeu? Estou à disposição. Isso é uma honra para mim, porque um pastor que já por anos, né, 18 anos da minha vida, eu pastoreei trabalhando também, né, secularmente, como se diz, né? Aí quando você vem para poder estar apenas no pastoreio, para ser um pastor em tempo integral, você valoriza demais essa oportunidade. Você valoriza muito que você hoje pode ser o que você sonhou em ser sempre, que é um pastor. Né? O meu propósito. Pastor, deixa seus contatos aí pra gente. Tem alguma pergunta também, Tiagão? Eu vou pegar um negócio aqui. Vai pegar um negócio? Tá bom. Nós temos uma lembrança do nosso programa. E a caneca o cara leva, né? Que não é possível, né? Mas é que o Ricardo bota a dentadura dele. Essa eu boto a minha dentadura dentro. Esse aí é pro senhor. É uma lembrança. Mesmo? Peraí, cara. Tem uma lembrança maneira, então. Não é qualquer coisa, não. Não, o senhor não queria levar uma caneca? Então o senhor vai levar uma caneca. Só que não é uma qualquer caneca. Olha aí, ó. Olha aí. Que estilo, hein? Não é uma qualquer caneca. Pá, mas aqui, coloca aqui só água gelada, suquinho, café. Aí tem uma regra, né? Qual é? Sempre tirar... Reza a lenda. Que tem que botar um café aí, tirar uma foto, postar no Instagram e marcar o pode isso. Que é a caneca. Senão ela quebra. Eu não quero que ela quebre, não. Então você pode ficar tranquilo, que eu vou mandar ver, pode deixar. Minha filha, que também é da mídia, ela vai... Legal, a gente está muito feliz por estar o senhor com a gente aqui, com o seu aprendizado, com a sua simplicidade e mostrando como é bom fazer pelo próximo de verdade, né, Tiago? Amém. É um professor que ensina com a vida, né? Com atitudes aí, Não um exemplo para a nossa que... cidade e região. Não adianta a gente falar que a gente faz se a gente não tem o exemplo. É verdade. A gente vê que a gente precisa trabalhar muito mais pelos outros. A gente vai, não, eu dei uma carona para ele. Não, mas eu preciso fazer mais. Eu não posso dar só a carona, tem que fazer mais. Deus conta com a gente, sempre alguma coisa. Né? Não é verdade, pastor? Ele nos chama, né? E a gente pode fazer muita diferença. Você teve ontem, então, a honra de dar uma carona. A honra. Né? Foi uma honra. É uma honra. E hoje eu tô recebendo a carona, cara. Hoje ele vai me dar uma carona. E ficar na pista. Isso aí. Cada um seu cada um. Isso aí, vai. Aqui, Ajudão. Deixa o seu recado agora na câmera da verdade ali. Olhe, só tem 2 minutos para falar. Fique à vontade. O que vier no seu coração, deseja, as pessoas estão vendo e ouvindo o senhor também. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela minha família, minha esposa amada, Lívia, que pastoreia a Igreja do Senhor junto comigo, nossa amada Igreja Metodista em Olaria. E em seguida eu quero agradecer por esse privilégio também de estar aqui junto com vocês, né? Mas eu quero liberar uma palavra de fé ao seu coração. Você que está ouvindo, e essa temática aqui, ela é a realidade dura e difícil de muita gente. Então, eu quero dizer que sempre você pode crer que sempre é possível Deus mudar qualquer história. Se a pessoa está viva, ele está vivo, então é possível o Senhor mudar, porque o Senhor mudou a minha vida e Ele muda a vida de tantos outros que nós temos acompanhado durante esses anos, e pessoas que hoje são famílias reais, famílias de verdade, pessoas que estão formando seus filhos na presença de Deus. Então, Deus pode sim. Quando você vê alguém
que está vivendo essa dificuldade na dependência química, né? Ali com dificuldades com a cocaína, com a álcool, né? Outro tipo de droga, e você acha que não tem jeito para essa pessoa. Continue, persevere, lute, se esforce, ore, acredite e busque sim possibilidades. Agora você que é da família, que está também, né, como codependente, está sofrendo isso, você precisa de ajuda emocional, precisa de ajuda espiritual, precisa de oração, de apoio da igreja. Procure essa cobertura, esse apoio, essa oração. Procure estar se relacionando com pessoas que vão ministrar saúde ao seu coração, e você também precisa cuidar de você mesmo, porque é uma necessidade para que você esteja bem e ainda cumpra o propósito de Deus na sua vida. Eu profetizo sobre você e sobre a sua família tempos de restauração, de milagres da parte do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, cara. Que assim seja, em nome de Jesus. É isso aí, cara. Cara, que aula, né? Muito bom, eu saio aqui extasiado de informação e querendo colocar em prática tudo aquilo que tá na cabeça, cara, porque Deus é lindo. Né? E você que quer ajudar, quer servir Contato, a missão, tem zap, deixa seu celular, por favor. Tem, 22, né? 999-686742. 999-686742. Esse é um número aberto aí pra galera, né? Aí dali a gente pode caminhar para outros se não conseguir falar. Então, você que é empresário, você que faz parte de alguma igreja, você que quer se mobilizar, fala, poxa, como eu posso ajudar? Eu posso ajudar divulgando. Amém. A gente usa o celular para tanta coisa, né? Pra gente ajudar, né? É verdade. Agora, pode fazer rifa para ajudar assim? Pode, pô. Pode, pastor? Fica à vontade. Então, tá bom, obrigado. Tiagão. Gente, obrigado mais uma vez. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui junto com meu amigo Ricardo Reis. Um amigo de vocês. É, um amigo de vocês. Pastor Pedro, obrigado mais uma vez. É um prazer mesmo pela oportunidade do homem ter a vida corrida e tirar esse tempo pra tá com a gente aqui. Obrigado, Hugo, pela moral. Né? Valeu, hoje... Hugo, estagiário e companhia. Isso, garoto. Tirou onda. A você, muito obrigado, muito mesmo. Você que acompanhou até agora, você que pegou um trecho. Não deixe, por favor, de assistir completo, de marcar alguém que está precisando, de repente, de ouvir o que o pastor Pedro comentou, que nós debatemos aqui. Sim. É a sua oportunidade de você também fazer o ID, né? E que Deus possa estar abençoando a sua casa, o seu ministério, a sua vida. E não importa como começa a obra, e sim como ela vai terminar. Amém. Então, se hoje está tudo ruim, eu tenho certeza, como o pastor Pedro falou, a gente está declarando sobre a sua vida que coisas boas virão e que histórias serão contadas e modificadas. Eu creio nisso, porque como eu conheço várias pessoas, eu conheço recentemente um amigo que foi para lá e deu super certo, e hoje ele recuperou a sua identidade, a sua idoneidade. Eu também tenho um amigo. A família, o trabalho, muito tudo sério isso está negócio. super feliz. Dá frutos, Deus é bom. os frutos são maravilhosos, gente. Vale a Fica com pena. Deus. Deus abençoe. Tamo junto, abraço, valeu.